Mudando de assunto agora, nas últimas 5 décadas, a área irrigada dobrou no mundo, ao mesmo tempo em que a produção pecuária triplicou e a aquicultura aumentou cerca de 20 vezes. Em artigo recente, a Embrapa relacionou a influência das precipitações e o uso e cobertura da terra no regime de vazões. E eu converso agora ao vivo com o Lineu Neiva Rodrigues, que é pesquisador da Embrapa Cerrados, que foi um dos responsáveis por esse conteúdo. Boa tarde, Lineu. Seja muito bem-vindo ao Planeta Campo. Boa tarde, Sara. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, Lineu. Para começar, o que é que a gente pode destacar, sobre esse tema que fala da influência das chuvas no uso e cobertura da terra dentro do regime de vazões, aí que foi o foco, dessa sua pesquisa, desse seu levantamento? Esse é um tema importante para a gente, principalmente porque quando a gente pensa em água, principalmente em vazões, em rios, isso é um fenômeno temporal, ou seja, tem um determinado período do ano, geralmente de novembro, de outubro até abril, a gente tem muita água no rio e a gente usa pouco. E no período da seca, a gente tem pouca água e usa muito. Então, a gente tem que começar a balancear, entender melhor esse comportamento para que a gente possa fazer uma gestão dos recursos hídricos melhor e atender aos multiusuários, né? Então, nesse sentido, nós começamos a avaliar como que a chuva e como que essa variação na cobertura do uso da terra pode impactar nas vazões. Quando a gente pensa em vazões de rio, quando a gente começa a monitorar, medir vazão em rios, a gente começa a pegar alguns indicadores. Um deles é a vazão mínima, que indica aquela quantidade mínima de água que você tem que deixar no rio, ou seja, uma quantidade que você pode outorgar, pode ser utilizada para outros usos, e também numa vazão média, porque é uma vazão de referência, aí, principalmente quando a gente pensa em regularização de rios. Então, nesse nosso trabalho, nós começamos o estudo lá desde 1940, dependendo a região, em outras mais recentes, 1980, avaliando o comportamento da chuva e avaliando também a variação do uso e da cobertura do solo. Nessa bacia específica, predomina cobertura vegetal de floresta e pastagem, agropecuária. Com relação à chuva, nós observamos que, com o passar do tempo, observando uma redução da chuva, que também está impactando na vazão, principalmente nas vazões mínimas, ou seja, existe uma tendência de redução das vazões devido a esse comportamento das precipitações. Com relação a essa variação no uso de cobertura, ou seja, transformação de pastagem, um pouco de floresta, um pouco a pastagem, nós não identificamos um efeito do uso nas vazões do rio. Ou seja, a chuva indica que tem uma influência mais forte e o uso de cobertura nós não conseguimos identificar. Isso pode ser por diversos fatores, como, por exemplo, talvez o pouco tempo, a pouca área que foi modificada, entre outras razões. Lineu, e a gente fala de crescimentos muito expressivos aí na produção de alimentos, na agropecuária de um modo geral, Brasil e mundo. O quanto disso que se deve à irrigação na agricultura e na pecuária também? É fundamental. Costumo dizer o seguinte, Sara, se a gente pegar como base 2010, que é quando os cientistas pegam para analisar, e olhando para 2050, a gente vai ter aí que aumentar a nossa produção de alimento entre 60% e 100%. É o que indicam os principais estudos, os estudos mais sérios do mundo. Nós vamos ter que aumentar a nossa produção de alimentos. Com essa questão das mudanças climáticas, existe uma tendência da chuva não em diminuir chuva, mas a chuva ficar mais concentrada. E a chuva mais concentrada para a produção de alimento ela não é a melhor estratégia. Então, com isso, a gente vai ter que irrigar mais. Isso é uma das mensagens. A gente irriga hoje no Brasil mais ou menos 3% da nossa área. A gente irriga muito pouco e esses 3%, isso vale para o mundo, também é responsável por mais ou menos 40% da produção. Do que se produz de alimento no mundo, 60% vem de sequeiro, é aquela agricultura que depende só da água da chuva, e 40% vem da agricultura irrigada, da irrigação, que é aquela agricultura que, quando não tem a chuva, ela complementa por meio da água do rio, o aquífero. Essa água a gente chama de água azul. Tá? É bom a gente familiarizar com esses termos, porque essa é a água que a gente usa para se fazer a gestão dos recursos hídricos. Lineu, e nesse artigo, que você fez aí por meio da Embrapa Cerrado, em parceria também com outra pesquisadora, vocês falam que a insustentabilidade na gestão dos recursos naturais ela é passível de danos econômicos e também sociais. Como reverter esse quadro? Essa é uma boa pergunta. Essa pesquisa foi feita em parceria entre a Embrapa e a Universidade Federal de Viçosa, por meio de uma tese de mestrado. A Universidade Federal de Viçosa é uma parceria importante para a gente. Então, a questão de recursos hídricos, quando a gente fala de água, a água é importante para todos os setores da economia.
Assim, não preciso falar que ela é importante também para o ser humano, para a sobrevivência. Então, quando falta água em qualquer setor, isso traz instabilidade naquele setor, causando danos econômicos e também ambientais. Então, pensando em recursos hídricos, pensando em gestão, a gente tem que monitorar mais. Ou seja, para você saber como usar essa água, de que forma melhor utilizá-la, quanto você pode utilizar, você tem que saber quanto você tem e quanto você está gastando. É a mesma coisa de fazer gestão do seu dinheiro, gestão do nosso recurso financeiro, né? Então, a gente tem que monitorar, nós temos que ter mais dados para que a gente possa tomar melhor decisão. E, com isso, a gente tem que fazer as parcerias na pesquisa com as agências de água, e esse trabalho tem sido feito, mas a gente precisa aí desenvolver uma política de Estado onde a gente alie segurança alimentar e segurança hídrica. E segurança hídrica com um bom monitoramento, uma boa política de monitoramento, seja de recursos hídricos, seja de chuva, seja das variáveis climáticas. Lineu Neiva Rodrigues, Embrapa Cerrados, muito obrigada pela sua participação aqui no Planeta Campo e até mais. Muito obrigado, prazer é meu, conte comigo sempre que precisar. Prazer é nosso, maravilha. E aqui a gente